Olá, bom dia! Chegamos com o nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória, canal 22.1. É sempre muito bom ter você como nossa companhia. Lembrando que durante a semana, de segunda a sexta-feira, nós temos a Orna Coutinho com o Informe Cidade, as notícias de Marabá e região, contada detalhadamente para você que acompanha a Verdinha de Marabá, como a Rona fala. Canal 22.1 TV Vitória e sábado o nosso compromisso. Ao meio-dia, o Pode Ver, o podcast da TV Vitória, um podcast que já está na boca do povo, todo mundo comentando, todo mundo acompanhando, todo mundo assistindo, porque sempre trazemos aqui pessoas ligadas a vários segmentos de Marabá, seja ela da área cultural, seja na área da política, do humor, enfim, de tudo, dos negócios. E no programa de hoje convidamos Donis Haurisson, que é estrategista digital, CEO e fundador da Haurisson Company, cofundador e head de inovação do Clube de Negócios Circuito Empreendedor. Natural de Açailândia, no Maranhão, Donis trouxe sua visão empreendedora para Marabá em 2019, onde fundou a Haurisson Company e atua em assessoria de marketing, inteligência comercial, digital e tendências tecnológicas com IA. Com uma trajetória sólida de mais de 21 anos no varejo e 8 anos dedicados ao marketing digital, Donis combina a experiência prática, visão estratégica e capacidade de transformação. Hoje, lidera uma equipe, uma bancada, com mais de 20 profissionais altamente capacitados, parceiros estratégicos da Haurisson Company, com expansão nacional e internacional. Esse aqui é o currículo do nosso convidado de hoje. Você já viu a pegada do nosso programa, né? Tecnologia, informação, quais são as novidades do mercado, o que nós aqui vamos aprender hoje, o que essas inovações estão mudando a vida das pessoas. Exato. E se as pessoas não estiverem conectadas, justamente vão ficar ultrapassados. Então, hoje nós trouxemos aqui o Haurisson com muito cuidado, porque é uma linha que separa o passado do futuro, né? E o nosso tema de hoje, a nova força de trabalho, justamente com essa nova tendência que é a inteligência artificial. O impacto disso nas empresas. Haurisson, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu espero que o nosso programa hoje esteja recheado de muitas informações, muitas novidades, que o nosso público possa realmente estar pronta, né, para acolher essas informações. Qual é o impacto? Já vamos começar logo com isso. Okay. A IA, a inteligência artificial chegou, está aí, é realidade. E qual é o impacto disso nas empresas? Como é que as empresas hoje estão se adaptando a essas novas tecnologias? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, estou feliz de estar aqui. Como eu falei, quando eu cheguei no estúdio aqui, né, eu só tinha visto você atuando aí pela TV e hoje aqui estou tendo a oportunidade não só de conhecê-lo, mas de atuar junto aqui para servir a audiência da TV Vitória com qualidade, mais uma vez, trazendo informações que vão, de fato, aí, agregar e transformar a jornada do nosso público empresário, né? A gente veio com esse papel aí super interessante de estar trazendo informação de qualidade, porque a gente sabe que a informação ela pode salvar uma empresa do caos, né? E principalmente quando a gente vai falar sobre tecnologia e inteligência artificial. Eu fiz questão de trazer também o tópico, que é o tópico da nossa palestra hoje, carro-chefe para a área de tecnologia, a nova força de trabalho. Eu escolhi esse tema com muito carinho através de ajuda ali de alguns amigos meus que acompanham a minha trajetória profissional. Eu selecionei na época 5 tópicos ali para fazer essa palestra que aconteceu agora na 10ª etapa do Experience, né? A gente participou ali no palco juntamente com o Ergino, juntamente com outros nomes aqui da cidade, o Rodrigo da FibraLink também esteve lá, que por sinal é da área de tecnologia, e a gente viu como todo mundo está mencionando, né, esse advento da inteligência artificial. Em todos os lugares a gente vê os empresários falando sobre isso, mas quando você chega para conversar de fato ali, para entender o nível de profundidade, de intensidade sobre essas informações, de tantas ferramentas aí que existem hoje no mercado, e a cada dia, agora enquanto a gente fala, está nascendo novas também IAs que vão ajudar de fato no futuro e já está ajudando no presente empresas a melhorar o seu nível de produtividade
e também a diminuir o custo fixo ali que as empresas têm hoje com mão de obra, né? A gente sabe que onde tem tecnologia, a gente costuma falar isso para os empreendedores, que tudo é possível. O impacto real hoje nas microempresas, nas médias empresas, nas pequenas empresas, ele é muito notável. Só que existe um outro desafio e dilema, né, nessa classe, que é justamente o conhecimento. A gente tem muita informação numa primeira camada, e eu sempre falo isso. É preciso que qualquer pessoa que queira se aprofundar em qualquer tema, ele precisa se aprofundar em camadas no sentido de fazer anamnese, no sentido de fazer reflexões, no sentido de fazer aquela busca particular para entender de fato o tema, porque cada pessoa tem uma forma de interpretar. Então tem gente que olha para a inteligência artificial hoje como empreendedor e é notável quando tu vai conversar sobre esse tema e você percebe que o estado dele é de alarme, é de medo, porque ele, às vezes, acredita na primeira narrativa que é falado ali através das redes sociais e dos canais. E a gente tem que ter muito cuidado em fazer o que a gente chama de filtro, né? Será se o que estão falando por aí, de fato, é o que a IA representa? Esse é o primeiro ponto de implicação que eu acredito que o empresário, o profissional que ouve falar sobre a IA na internet, ele tem que parar para pensar e refletir. Pô, estão falando isso aqui, mas será até onde vai a verdade nessa linha de raciocínio? E aí é onde ele tem que partir ali, usar isso como estopim, essa pergunta, para que ele possa se aprofundar. A inteligência artificial ela entrou na minha vida a partir do momento que eu vi as ferramentas que eu utilizo de marketing terem ali a integração da IA dentro das minhas ferramentas. E diferente do que eu consegui ver nitidamente algo. A mídia falando uma coisa e, para mim, na prática, em uso daquela inteligência artificial dentro do meu ofício, eu percebi não algo que me aterrorizasse, muito pelo contrário, que me viabilizava a ter uma entrega para o meu cliente final muito mais rápido em questão de tempo, janela de tempo, para entregar o serviço ali que eu prometi, que a gente chama de entregáveis, né, na nossa área de marketing. Então, a primeira ferramenta que eu comecei a perceber que foi mudando a forma como eu trabalhava foi a própria Meta. Hoje eu sou, dentro da minha operação, o cara que estou na parte de 70% da minha operação, ela está de maneira tática. Então, eu endereço a demanda para um profissional multidisciplinar da minha bancada de solução. Então, chega para mim uma demanda do meu cliente, eu consigo endereçar para o Ceará, eu consigo endereçar para Florianópolis, consigo endereçar até para o México, que é um dos nossos sócios hoje, que também faz parte da nossa bancada. O Geoffrey, ele está fazendo agora a última linha de educação na área de inteligência artificial, que é PhD em inteligência artificial, é professor lá no México, e ele é um dos nossos parceiros, inclusive morava em Marabá, e através do que a gente hoje sempre prega lá no Circuito do Empreendedor, network, através de network, de um amigo, de um irmão dele, na verdade, que é desenvolvedor e atua no estado do Pará, a gente chegou internacionalmente, rompendo essa barreira internacional, a ter a possibilidade de trazer um parceiro de grande calibre para a nossa bancada. O Geoffrey é desenvolvedor de tudo, ele cria app, só que hoje o Geoffrey está no nível muito mais robusto, porque a gente sabe que tudo que chega no Brasil relacionado à informação tecnológica chega com delay de 2, 3 anos ali de atraso para nós. Então, quando a gente imagina que vai começar a surfar, né? Isso foi até um pedaço do que a gente comprovou agora no Experience, né? O nosso amigo lá que palestrou da FibraLink, o Rodrigo, ele até ponderou isso, né? Lá pautou isso, que antigamente o delay da China, que é um dos maiores polos de tecnologia do mundo, a tecnologia, quando era lançada lá, levava 5 anos. Com a inteligência artificial, isso foi otimizado para 2 anos. Então, olha o quanto foi promissor, né? O quanto foi produtivo o impacto da IA
né, até na janela, rompendo a janela de tempo com relação a essa chegada para nós. Então, a inteligência artificial, ela veio para ser a nova força de trabalho. E diferente do que muitas pessoas falam na internet, de use a IA como uma ferramenta. Eu vou um pouco descer o porão nesse argumento e eu digo para a nossa audiência, o empreendedor que nos acompanha, que você deve sim usar a inteligência artificial o mais rápido possível, porque a única pessoa que fica feliz em você ignorar ou ser rígido com relação à adaptação da mudança é o seu concorrente. Ele vai ficar feliz que você está querendo não querer acompanhar, né? Ou às vezes tem gente que rejeita. Tem gente que até hoje acha que a inteligência artificial ela teve o boom dela em 2020, né? Quando estava plena pandemia ali, e aí começou as primeiras IA serem ali faladas. O ChatGPT da OpenAI foi hoje segue na liderança porque foi o primeiro a chegar e ser aberto para o público, mas eu tive uma reunião de treinamento com uma empresa que é parceira nossa, e lá estava um dos engenheiros do Google. E eles falaram algo que chocou no treinamento, pelo menos a mim e muitos outros pegou de surpresa. Sim, qual foi? Que ele falou o seguinte: a inteligência artificial já é usada desde 2001. Desde 2005. Já existe ali de 2001 até 2005. O próprio Google introduziu de maneira camuflada a inteligência artificial na nossa vida e a gente nem percebe. Vou te dar um exemplo. Há quanto tempo existe a opção no Google onde você vai ali no buscador, no campo de busca, sim, e às vezes você ouve uma trilha sonora ou uma música que você acha legal, mas você não sabe o nome em algum local. E você quer aproveitar aquele momento que você ouviu, para saber aproxima para saber, para ela buscar. Isso ali é inteligência artificial. E desde os primórdios ali, lá a priori em 2005, o Google já tem muita ferramenta dele que usava IA, só que nós não tinha conhecimento porque ainda não tinha dado o boom. Então a gente usava a IA sem saber que a IA estava no nosso dia a dia. Já estava sendo usada. Robson, eu queria conversar contigo, fazer uma pergunta, uma intervenção pequena. Quando você iniciou, que você trabalha logicamente com marketing de empresa, acompanhamento das empresas, principalmente no campo tecnológico, aí você falou o seguinte, que muitos empresários às vezes têm medo dessa inovação. Sim. De que maneira eles podem romper com esse medo, né? E uma outra coisa que você falou em relação à China, que é o campo da tecnologia que está se desenvolvendo. Eu acompanhei uma vez no portal que uma pessoa viajou do Brasil para a China e estava falando, parece que é uma viagem no tempo. Exato. Que nós estamos em 2025, parece que eu estou em 2050. Exato. É uma outra realidade do futuro. Exato. Outra realidade, justamente com o advento e o uso dessas novas tecnologias em tudo, inclusive em construções, em tudo. Então, para ele foi uma viagem no tempo, que ele se projetou para o futuro. Então, eu fiz duas perguntas. A questão do medo do empresário é em realmente conhecer as novas tecnologias, como é que podemos romper com esse medo e, logicamente, trazer um profissional da área para que ele possa ter esse alicerce. Exato. Eu vou começar com, primeiro, os dados aqui, que é bem interessante, sobre como que hoje as organizações percebem o padrão de comportamento da aceitação e de negativa, né, sobre inteligência artificial. Os principais desafios que foram notados, foi feita uma pesquisa, né, inclusive tem alguns órgãos aqui que é citado, como, por exemplo, o Sebrae, né, ele diz o seguinte, segundo o Sebrae, 44% das empresas PME já utilizam IA em alguma solução, com 75% otimistas, né? Então, dessas 44%, quem já está utilizando está bem otimista com relação à entrega da IA ali naquele setor ali que é impactado. E 73% desses 44% estão planejando ampliar os investimentos, né? E aí ele cita aqui o seguinte, existe, no entanto, uma pesquisa que foi feita pelo FEComércio de São Paulo, né? Que revela que ainda há barreiras relevantes. Quais são as barreiras que, na entrevista, os empreendedores deixaram ponderado? A primeira preocupação é sobre a questão de dados serem vazados, que é algo que acontece já
no Brasil todo a gente sofre com isso. Inclusive, hoje a Harrison Company ela tem só um adendo aqui com relação a isso. Hoje, 80% dos empresários não sabem como lidar de maneira rápida contra uma invasão de uma ação de um hacker, por exemplo, que rouba o seu dado. Sabe aí, a gente vê muito isso nos grupos dos empresários aqui da Associação Comercial e em outros grupos. A pessoa aparece lá se justificando para todo mundo, dizendo o seguinte: poxa, roubaram aqui o meu contato e estão mandando mensagem para os meus familiares. Gente, não responde, não manda dinheiro, enfim. Então, assim, isso ali notoriamente já deixa nítido que a pessoa ela não se precaveu, né? Esse é um primeiro ponto. Então, hoje nós temos a cibersegurança como uma das soluções na Harrison Company, onde a gente protege em todos os níveis ali hierárquicos, tanto as redes sociais como o aparelho do empresário, para que ele não tenha esse tipo de surpresinha aí desagradável de o cara invadir ali, roubar, clonar chip, clonar o celular e ficar se passando por ele. Então, hoje, 80% dos empresários, tem uma pesquisa que mostra isso, que eles não sabem lidar de maneira para neutralizar essa ação desse que a gente chama de crime virtual, né? Sim, então, hoje não tem. E a Harrison Company, ela tem essa solução. E aqui, ainda respondendo a pergunta, vindo aqui para a finalização da resposta, os desafios que, além de problemas com os dados serem vazados, outra barreira que deve ser rompida, e o empresário tem que ter muita cautela, é a questão da falta do conhecimento e capacitação tecnológica. Então, a gente hoje vive em uma sociedade que, principalmente para a nossa região, uma coisa que eu percebi de dificuldade quando eu passei o ano de 2022 e 2023, eu passei durante esses 2 anos focando em estruturar uma base sólida de especialista. E aí eu coloquei um filtro. O cara tem que ter mais de 10 anos de experiência, o cara tem que viver daquilo, pelo menos esses 10 anos, ele tem que estar vivendo daquilo, porque aí me mostra ali, me dá uma amostragem, esse comportamento, que ele vive daquilo, e ele não vai me abandonar. Logo, eu não vou ter problema aqui com a ponta, que é o meu cliente, que eu estou atendendo com esse especialista. Então, eu tive essa visão de fazer o quê? Cara, eu vou passar 2 anos aqui mitigando, fazendo essa garimpagem, só que depois que eu montar a minha estrutura, eu duvido quem é que vai ter uma estrutura mais robusta para atender o empresário com a segurança e com a responsividade que a Harrison Company vai atender. Então, hoje, por exemplo, a gente tem todas as linhas de desenvolvimento de software, programadores, desenvolvedores são 4 aí, mas eu tenho programador, eu tenho uns 5, né? E a última linha de qualidade da minha mão de obra, na minha base de solução, é internacional, que é o Geoffrey, que é ele que me ajuda ali, de repente, a filtrar muita coisa que o Brasil ali fica bebendo e tal. E ele falou: Jones, não vai nesse caminho, vai por esse aqui, deixa a galera ir nessa vibe aí, ficar ouvindo informação errada e caminhando. E às vezes a gente vê o quanto isso é ruim até para o nosso trabalho, porque pensa só, quando eu chego para um empreendedor e vou falar sobre tecnologia, o primeiro impasse que eu tenho é justamente com o paradigma que ele criou a partir da informação que ele teve. Então eu tenho que primeiro desconstruir isso na minha conversação com esse cara, para depois ele começar a abrir a mente e ficar um pouco mais passivo no sentido da conversa, para que ele entenda que isso não é algo mal, que isso não vai, de repente, destruir o processo ou a operação dele, porque tem deles que são bem radical na fala, mas isso aí não vai acabar com a minha empresa, isso aí não vai destruir, de repente, um setor da minha empresa. Como é que eu faço para me retornar para o ponto de onde eu estava se isso não der certo? Então, existe hoje uma gama de fatores e está tudo bem nisso, ele ficar preocupado, porque a operação é dele. E aí vem o ponto-chave. A Harrison Company, um dos pontos que eu te falei aqui o profissional tem mais de 10 anos, ele é perito no assunto, ele de fato, ele ama o que ele faz e ele é formado nisso. Beleza. O segundo ponto o ponto de teste. Não é porque ele é perito, não é porque ele já tem, de repente, soluções validadas com a base de clientes dele, que aqui para Marabá vai dar certo também. Até porque as regiões são diferentes, a cultura é diferente. Então, o que eu faço? Eu pego todos esses profissionais e eu falo assim: amigão, antes da gente chegar na última linha ali, que é colocar
isso aqui na mesa de negociação com o empreendedor, eu quero testar na minha operação. E eu vou testar um mês aqui explorando tudo que tem para explorar nessa ferramenta sua. E aí, quando eu ver que, de fato, fez sentido, funcionou na minha região, porque eu estou aqui, né? Aí sim a gente vai começar a trazer, e de maneira também sempre preservando, privando ali em alguns aspectos, para não entrar de carrão de cena e bater a cara no muro. Hoje existe muito golpe nessa análise, área, né? Muita gente vendendo mentira, então tem que ter muito cuidado. Então, hoje, essa parte responsiva da Aulisson Company, a gente chama de contingência. Eu faço um escudo de contingência para que o meu, pelo menos os nossos aqui, que é da base, inclusive no clube de negócios, a gente pauta muito isso, para que o empreendedor não seja, de repente, alvejado com uma promessa ali que enche os olhos dele e que ali num curto, médio e longo prazo ele percebe que ele vai ter que, além de retroceder para começar do zero, ele já investiu tempo, energia e dinheiro em algo que não foi eficaz, entendeu? Por isso tem que procurar um grupo realmente que compreenda as novas tecnologias, compreenda o mercado. E que está acompanhando a tendência. É muito importante a tendência justamente para que esse empresário, esse empreendedor, esse investidor não comece a caminhar errado e otimize os erros, né? E aí complica ainda mais. Eu tinha feito 2 perguntas, Alisson, que foi justamente a primeira você respondeu, logicamente, e com essa mundo globalizado a gente pensa que é totalmente integrado e não é. Nós temos mundos muito mais tecnológicos e mundos muito menos tecnológicos. Exatamente. Né? E por isso que eu lhe falei com relação à questão da China. Mas eu queria que você respondesse no próximo bloco. Só esse bloco foi mais de 15 minutos. Olha só como bate-papo é rápido, né? Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em 2 minutos. Vou ensinar para você como chegar na clínica AMD Saúde. Ela fica localizada na folha 32, por trás da Mediclínica. Você vai encontrar o muro azul, que é a entrada da nossa clínica e do nosso estacionamento. AMD Saúde, diagnóstico por imagem. Atenção, a Black Fibra Link chegou para virar o jogo. Assine 700 mega e leve 800, mais velocidade sem pagar nada mais. Só R$ 109,99 por mês com Globoplay incluso, Wi-Fi 6, Fibra TV e instalação grátis. Mas corre, por tempo limitado. Ligue 0800 345 6068 ou acesse fibralink.net.br. Fibra Link, muito mais que internet. Aqui, a educação vai além do conhecimento. Cultivamos a sabedoria, valores e fé. Do maternal ao 9º ano, oferecemos o ensino completo. Trabalhamos com bilíngue de forma integrada, interativa e prática. Valorizamos a parceria com as famílias, unindo pais, alunos e professores. Um corpo docente dedicado com o sucesso de cada aluno. Matrículas abertas. Agende sua visita e venha conhecer nossa escola. A Casa Grill, o seu restaurante de confiança. Almoços diários e hambúrgueres deliciosos. Nossa hamburgueria oferece os melhores hambúrgueres da cidade, preparados com amor e cuidado para garantir o melhor sabor. Nosso atendimento é especializado e personalizado para garantir que você tenha a melhor experiência possível. Almoços diários que são uma ótima escolha. Avenida Tocantins, no bairro Novo Horizonte. Fone 99298-3147. Boas Novas. A novidade começa aqui. O melhor da música gospel. Boas Novas. A rádio que toca. 97.9 FM Marabá. A mais gospel do Brasil. Boas Novas FM. Rádio Boas Novas. A preferida. Boas Novas FM. O milagre está no ar. 97.9 Marabá.
Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso. Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade. Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará, sinônimo de tradição e qualidade. Distribuidora Tocantins, movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense. Voltamos para o nosso segundo bloco do Pode Ver, o podcast da TV Vitória. Estamos recebendo hoje aqui o Doni Harrison e estamos falando aqui das novidades tecnológicas, a nova força de trabalho com a utilização da inteligência artificial. Falamos um momento muito especial que hoje os empresários têm muito medo com relação às novas tecnologias e devem romper com esse medo. Justamente foi isso a base do nosso primeiro bloco. E aí eu finalizei o segundo bloco perguntando para ele sobre esses desníveis de tecnologia que acontecem no mundo, inclusive um caso específico com relação à realidade da China e realidade de outros países com relação ao avanço e o uso da tecnologia e da inteligência artificial. Harrison, como é que você avalia esse desnível? Como é que você avalia de que maneira podemos entender essas novas tecnologias e o uso delas em determinados países, uns mais, outros menos? Exato. Eu vou começar apresentando uma premissa que eu acredito muito, né? Eu tenho até isso, eu falei isso, até postei agora recente nas minhas redes, um vídeo que eu fiz há 7 anos atrás, que foi a minha primeira palestra presencial na época, em 2018, em maio de 2018, foi a primeira vez que eu fiz um evento presencial palestrando, falando de marketing. E na época eu lembro que eu falei uma frase que eu trago ela, que é uma premissa. O mercado, durante vamos pegar de hoje atrás, uma década, ele sempre abateu muitas empresas. Anualmente a gente vê que existe esse dado que é preocupante, de empresas que morrem na praia, né? Não conseguem ali se manterem vivas. E tudo está ligado à forma como essa empresa decidiu se adaptar ou não se adaptar com as novidades, com a tecnologia. E eu tenho uma premissa que é a seguinte: eu não tenho que me preocupar como que a tecnologia está vindo, de que maneira está vindo, mas eu tenho que me preocupar muito, visando ali o meu campo de ação, como eu estou indo em direção a essa tecnologia. Então, eu parto dessa premissa porque fica prático o empreendedor entender o seguinte: a desigualdade de informação ela está aí, de fato, é notória. O Brasil hoje, ele tem hoje incentivos do governo de uma maneira, da forma como pode dar. Eu não vou entrar no mérito aqui de dizer se é suficiente ou não, mas existe pessoas avançando nesse sentido de fomento. Isso é legal. Agora mesmo em Parauapebas aconteceu recentemente um hackathon. Esse hackathon ele é um evento que eles fazem para estimular empreendedores e especialistas, desenvolvedores e programadores a desenvolverem soluções para uma cidade tecnológica. Então está acontecendo isso com incentivo do governo do Pará. Inclusive, eu faço parte de um desses grupos, né, que sempre participam, que é chamado Vale, como se fosse o Vale do Silício, a proposta deles, né? É como se fosse o Vale do Silício do Amazonas. É bem legal a ideia. E aí, ali tem grandes mentes, grandes pessoas que gostam da área de tecnologia, estão ali todos os dias utilizando a tecnologia no sentido de servir com qualidade empresas, né? E o hackathon ele é justamente para fomentar a ideação de soluções que vão melhorar mais ainda a vida da comunidade. Isso é fantástico. Então, excelente. Hoje,
existem os incentivos e eu acredito que o primeiro passo é a pessoa se envolver, é a pessoa se aproximar. Eu gosto muito de falar isso para o pessoal que eu vou convidar para o clube de negócios do Circuito Empreendedor junto com o Caetano ali. Eu gosto de usar uma expressão que é assim, ó, cara, fica próximo, não sai de perto, não perde de vista. Por quê? Porque quando a pessoa ela vai ficando para trás, principalmente no sentido da tecnologia, o bonde ele não é um trem da tecnologia. Eu não imagino um trem que é ali colocado ali uma madeira, né? Aquele modelo antigo ali de locomotiva. Eu não imagino a tecnologia assim. Eu imagino a tecnologia um trem-bala. E, inclusive, eu tenho um vídeo que eu postei no meu Instagram falando sobre isso. Que, às vezes, você está esperando ali para tirar uma foto da nova onda que está vindo. O trem-bala, ele passa, não dá tempo de tirar foto, só vai ver vulto. Então, qual é a maneira mais prática de um empreendedor acompanhar toda... Porque, assim, se for comparar o avanço, o advento da internet lá em 2000 para cá, quando teve toda aquela loucura na internet chegando de maneira abrasadora, né, nas nossas vidas, foi lá em 2000 ali o estopim da coisa, né? Se a gente for ver, a galera falava de onda, a onda da internet foi em 2000. Hoje a IA, ela é um tsunami. Tem gente que está querendo se adaptar à onda de 2000. E o tsunami está vindo por cima com a IA. De maneira... então, assim, séculos depois. É um furacão. Então, é como se você estivesse no olho do furacão, já está girando o mundo e você dizia agora, o que eu faço? Eu não me preparei para isso tudo. E para o empresário fazer esse acompanhamento todo, aí fica difícil. Ou então perceber que um está mais avançado que ele. Exato. E aí como é que fica a cabeça dele? Uma coisa que eu faço eu vou dar uma dica, e vou até citar aqui, um dos sites, existe vários, mas você que ainda, vou dar aqui um recado bem especial para quem está nos assistindo, se você é empreendedor e quer acompanhar a tendência tecnológica, o primeiro passo é seguir a Howlison Company, claro, né? Eu vou puxar aqui um pouco para a sardinha para nós. A Howlison Company, ela está acompanhando toda a tendência tecnológica. De repente, você não precisa saber tudo, né? Mas você precisa ter um amigo que saiba ali essa área para que você possa acompanhar. O segundo ponto é que você foque eu vou dar uma dica aqui do que eu estou fazendo agora na prática, que é um site chamado Cometa. E a gente usa, quase todo mundo usa o Chommy, né? Então, existe o Cometa. O Cometa ele foi criado pela Perplexity AI, que é uma dos modelos de LLM, hoje de IAs usadas, e ela criou o seu próprio navegador. Jones, qual que é a diferença do navegador para o Chommy hoje? Claro que o Google não quer ficar para trás, já está, né, buscando ali, e está vindo forte, inclusive várias ferramentas do Google, como o próprio Gemini, que significa gêmeos, né, já está fazendo um bom trabalho em inúmeras variantes. Por exemplo, imagens. Você consegue criar imagens ali no Google AI Studio, né? Sim. Que é uma ferramenta do Google. Você consegue criar vídeos, né? Nas versões que o VO3 agora que foi lançado, você cria aí vídeos com uma qualidade... eu já vi, inclusive, comerciais só com o uso de personagens, atores, tudo. Exato. Então, hoje, eu uso, por exemplo, um navegador que ele me permite personalizar. Olha como é interessante. A IA, eu coloco qual é o tipo de assunto que eu quero ver na minha timeline, e aí, quando eu abro ali, não vai ter ali... que nem no Google, geralmente tem coisa do governo, não sei quem, várias informações que te distraem. Eu chamo muito de ladrões do tempo, né, isso? Então, hoje eu tento... ladrões de tempo, porque tu quer ver aquilo, ele te chama a atenção porque, né? E aí você acaba se distraindo. Então, hoje, na Howlison Company, eu tento manter uma linha de raciocínio na informação. E com a Cometa, que você pode ir lá no Google e colocar Cometa, né? O Google vai servir dessa vez para te mostrar um concorrente. E aí ele vai... ver lá o navegador, esse formato. Quando você baixa, é sensacional. Se você, por exemplo, como é que eu fiz para me trazer essas informações aqui que o governo está incentivando e eu venho aqui, eu tenho aqui na minha tela, ó, eu fiz uma pesquisa que eu coloquei aqui no Cometa. Perdão, não é esse aqui. Deixa eu só... Aqui, ó, Perplexity AI. Eu coloquei aqui para ele o seguinte, ó,
Quais as últimas notícias importantes sobre IA que impactam diretamente as pequenas empresas e médias empresas? Só que eu queria saber do hoje. Eu já tenho algumas informações legais, mas eu queria saber se de repente, né, vem algo aqui que saiu agorinha quentinho, 20 minutos atrás, aí, a nível de, se atualiza a nível de mundo. A IA, ela faz o trabalho de trazer, e o que é bacana nesse? Ela traz as fontes para mim perceber que não é fake news. Então, olha que legal, ela me mostra que 45 blogs, há 1 minuto atrás, postou um tema que eu quero saber e que tem ali, por exemplo, 14 segundos que ele ficou viral no sentido de blogs a nível de mundo. Então, por exemplo, sai uma notícia lá da OpenAI, uma atualização de algo do CEO, que eles estão muito de olho no... Você já pode ter acesso através Eu tenho acesso aqui através da notícia personalizada, porque eu botei ali, pontuei para ela, para a IA, e ela vai em busca para mim. Quando eu acordo, que eu abro o meu celular, eu não vou ser abarrotado por muitas distrações. Eu vou ver a linha de raciocínio daquilo que eu quero me aprofundar, que é a minha área. Então, até na parte de educação, obtendo notícias, isso é interessante. Ponto 1, notícia responsiva, que não é fake news. Ponto 2, notícia que eu, de fato, quero ver. Então, a IA, ela traz um nível de performance, precisão e personalização para a operação da empresa que nenhuma mão de obra ou humano pode trazer. Inclusive, eu falo o seguinte, se fôssemos definir de uma maneira inteligente, dentro da minha concepção, a IA, eu falaria o seguinte, a IA, ela é a extensão craniana do humano. Aquilo que eu não consigo fazer com a minha cachola, a IA, ela vai muito além. Como se fosse um GTA na vida real. Ela não só te responde coisa, mas a IA, de fato, ela faz coisas por você. Isso é importantíssimo. E as pessoas têm que entender que devemos nos atualizar cada vez mais. E agora, as novas ferramentas digitais aí para melhorar a questão do conhecimento, para a gente poder ter acesso a cada vez mais. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em 2 minutos. Quer garantir a sua vaga na universidade? O Futuro Universitário está aqui para te preparar. É isso mesmo, Jennifer. O êxito pré-vestibular, o cursinho mais tradicional de Marabá, agora é Futuro Universitário. É mais tecnologia, mais inovação e o compromisso que você já conhece. O seu sonho está perto e nós vamos te levar até lá. O futuro é você na universidade. Aqui no Estúdio Tamires Lira, o seu olhar é o nosso destaque. Trabalhamos com todas as técnicas de cílios, realçando a sua beleza natural, com leveza e personalidade. Oferecemos depilação a cera completa, todo cuidado com técnicas que você merece. Também cuidamos das suas sobrancelhas com muito carinho, respeitando o formato do seu rosto e do seu estilo. Aqui no estúdio você encontra limpeza de pele completa. Venha já conhecer o Estúdio Tamires Lira. Fica localizado na Folha 6, Nova Marabá. Você quer conquistar a liberdade de ir e vir com segurança e confiança? Na Autoescola Aliança realizamos o seu sonho de dirigir com qualidade e compromisso, com instrutores capacitados, veículos novos e um ambiente acolhedor. Nossa missão é formar motoristas preparados para o trânsito do dia a dia. Autoescola Aliança, fidelidade com você sempre. Folha 32, quadra 9, lote 2, em frente ao Banco do Brasil, na Nova Marabá. Telefone 99109-4011. Venha para a Autoescola Aliança, onde a sua carteira de habilitação está a um passo de distância. Procurando um lugar perfeito para momentos especiais? Um ambiente aconchegante, onde família e amigos se reúnem para celebrar a vida. Perfeito para confraternizações e aniversários inesquecíveis. Delicie-se com a melhor picanha na brasa ou na chapa de Marabá e um atendimento que faz você se sentir em casa. Estamos abertos de terça a domingo. A Abajur Restaurante, sempre de bem com você. Folha 17, Nova Marabá.
Tem pequena e pequeno feliz por aí? E são muitos. Estas são as novas turminhas do novo Ney Eunice Vieira no bairro da Paz. Educação representa o futuro, por isso é prioridade na gestão que está transformando Marabá. O Ney Eunice Vieira, uma realidade para mais de 300 crianças, com 10 salas totalmente equipadas, climatizadas, sala de leitura, informática e área de lazer. Tudo pronto para atender com qualidade as crianças de vários bairros do entorno. Minha sala, ela é bem friozinha. O que eu mais gostei foi do parquinho. A merenda tá legal. É transformação para toda a família. Uma escola ampla, né? Muito bom para as crianças, né? O ensinar faz você sonhar. O ensinar faz criar cidadãos. Como era prédio alugado, o espaço era pequeno, hoje num espaço novo. Prefeitura de Marabá. A transformação se faz com a educação. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui do Pode Ver, o podcast da TV Vitória. E hoje aqui recebemos o Jones Harrison. Falamos sobre muitos assuntos, entre eles inteligência artificial, a nova força de trabalho, o impacto disso nas empresas, como que os empresários hoje podem entender e trabalhar a inteligência artificial para o seu proveito próprio da sua empresa. E o Harrison, que trabalha nisso, tem uma larga experiência, não só ele, mas com toda a sua equipe, inclusive nacionalmente e internacionalmente, momento importante para que os empresários possam entender de que maneira a inteligência artificial causa esse impacto nesse momento de uso da inteligência artificial. Está naquela câmera, ao vivo é assim mesmo. Então, Harrison, estamos já chegando ao final e parece que temos aí um presente para o nosso público. Exato. Eu preparei aí algo bem carinhoso aí, juntamente com o desenvolvedor e programador, né? Conversei com os meninos, falei, tô indo lá no Pode Ver e lá eu quero dar essa oportunidade dos nossos empreendedores terem acesso ao que a gente chama de Nina. O nome dela é Nina, né? A Nina, ela é uma IA que faz atendimento 24/7 no WhatsApp. Então, um dos grandes gargalos hoje de pequena e média empresa é não conseguir atender o cliente em tempo hábil, né? Até porque os funcionários, vendedores, eles vão para casa dormir depois do horário comercial. Mas é aí que está. Existe hoje muitas empresas que já estão usando inteligência artificial para atender o cliente em qualquer momento. E a gente tem essa IA que já está validada por vários clientes, e a gente vai dar 7 dias gratuito. O QR Code vai aparecer aí na tela, é só você fazer a leitura do QR Code e você vai ter, através aí desse QR Code, você vai fazer o cadastro, a Nina, e aí você vai ter 7 dias usando a nossa ferramenta para você ver o quanto é gostoso ter uma inteligência artificial aliada à sua operação, atendendo os clientes em tempo hábil. Isso, a questão apenas do empresário ou outra pessoa também? Qualquer pessoa que tem um WhatsApp, precisa atender cliente 24/7, se ele quiser fazer o teste da Nina, tá aí o QR Code, fica liberado para qualquer pessoa que está nos assistindo aqui na audiência, até para conhecer a nossa inteligência. Né? Então, 7 dias gratuito, ele já vai ver como que é legal. Agora, enquanto eu estou conversando contigo, a Nina está atendendo clientes aqui para mim, está chegando mensagem, eu vi aqui, e ela vai já fazendo toda a conversação, porque o cliente ele não pode esperar. Não pode. Ninguém pode esperar. Ninguém pode nem quer, né? Esperar. Harrison, foi um prazer receber. Deixa aí o QR Code, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa hoje. As informações que você trouxe, a necessidade de entender a inteligência artificial e o uso e aplicação da inteligência artificial nos dias de hoje. Eu quero que você fique à vontade para suas considerações finais. Sim, eu quero finalizar, né, agradecendo mais uma vez aqui a oportunidade do nosso diretor Farias Limas por ter nos permitido aqui colaborar mais uma vez, né,
aqui no estúdio da TV Vitória, uma TV que a gente acompanha e vê o quanto é fundamental o trabalho de vocês aí, levando a informação, todos os programas aí, eu sempre dou uma olhadinha ali no YouTube, vou acompanhando na forma digital, né? Que eu sou mais digital do que TV, mas é legal a gente ver o quanto a TV Vitória faz um bom trabalho, um belo trabalho. E eu estou aqui, mais uma vez, à disposição da audiência da TV Vitória, dos empreendedores aqui de Marabá, que precisam, de fato, entrar, não para surfar, mas para aproveitar, de fato, com qualidade, essas ferramentas, a IA, só que de maneira segura, de maneira que não tenha, que saia ileso dessa experiência, digamos assim. Então, o recado aqui fica para todo mundo, mais uma vez a Haurisson Company contribuindo aqui, só gratidão no coração, e o recado que eu dou para o empreendedor busque o mais rápido possível, colocar a inteligência artificial dentro da tua operação, porque você só tem a ganhar com isso. E a Haurisson Company, ela está aqui para ajudar você a dar esses passos de maneira segura. Qual o número? Contato? O contato, nosso contato para entrar em contato com a Haurisson Company, você vai falar no contato 94992057960. Nossas redes sociais também você pode seguir. Nós temos aí o @Haurisson Company, inclusive está aparecendo aí na tela para você acompanhar a gente. E, no mais, eu te espero, fica tranquilo, porque tudo que está acontecendo hoje com inteligência artificial vai se intensificar e, como eu sempre falo, para todos os meus amigos, por onde eu passo, se prepara, né? Se qualifique, busque ter conhecimento sobre tudo isso, porque a gente vai se ver no topo. Anota o meu nome aí, porque você vai ouvir também falar muito dele aqui em Marabá. Com certeza. Gente, muito obrigado pela companhia de todos neste sábado. Fiquem em paz, fiquem com Deus, aproveitem o final de semana com a família, com os amigos. E anote aí, próximo sábado ao meio-dia, o nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória. A todos um ótimo final de semana e até lá. Thank you.